Agora vamos falar sobre o Lightbase. O Lightbase é um sistema gerenciador de base de dados feito pela empresa SuperWaba, totalmente compatível com o TotalCross, né? Ele é implementado sobre a máquina virtual do TotalCross. Então, qualquer aplicativo TotalCross pode utilizar também o Lightbase, né? Ele não é um produto open source, seu SDK não é open source, mas ele é um produto ótimo e quem quiser utilizar banco de dados com TotalCross vai ter que utilizar o Lightbase porque hoje não temos uma outra alternativa. Apesar disso, é um ótimo gerenciador de base de dados, né? Não tem nenhum problema, não tem nenhuma restrição. Tem campos blob, tem join entre tabelas, tem índices, tem uma performance muito boa e o custo dele não é muito alto, é o custo por dispositivo, né? Então é bem baixinho o custo, você pode incluir aí na negociação com o seu cliente. Então vale a pena utilizar o Lightbase para fazer persistência de dados, né? Hoje em dia ninguém faz mais persistência de dados utilizando ainda arquivos PDB. É loucura fazer isso, sem contar que o seu aplicativo vai ficar se arrastando, né? Com isso, com o Lightbase você vai ter uma performance muito boa do aplicativo. Assim como no TotalCross, o Lightbase também tem um PDF que vem junto com o SDK e é uma ótima referência para quem quer trabalhar com ele, né? Então tem todas as informações necessárias aí para aprender a trabalhar com o Lightbase, né? O Lightbase trabalha com SQL, então ele tem uma série de funções do SQL aí que são padrões em qualquer SQL, né? Você vai poder fazer select, insert, update, entre outras funções, né? O SQL dele é um pouquinho mais, é um pouco voltado aí para a utilização com o TotalCross, né? Tem alguns tipos de dados aí que são mais próximos do Java do que outros SQL, mas é 99,9% aí igual ao SQL padrão, certo? Além do PDF também tem o Javadoc, né? O Javadoc para aprender como é que funcionam as classes da API do TotalCross, certo? Então vamos criar mais um projeto aqui para trabalhar com o Lightbase. Vamos dar um nome aqui de Lightbase. Vamos adicionar a biblioteca do TotalCross. Dentro dela a gente já tinha configurado a utilização do Lightbase. Vamos conferir aqui, ó. Então tem o tc.jar, que é pré-requisito para utilizar o Lightbase, e o lightbase.jar, certo? Então vamos criar aí uma main window e vamos criar um cadastrinho simples aí de produto para a gente ver como é que funciona aí o Lightbase. A gente também vai aprender a criar uma camada de acesso a dados. Para que isso? Para que eu não inclua diretamente na minha tela comandos SQL, inclusões, alterações de registros, né? Então a gente vai criar o famigerado Data Access Object, né? Um objeto de acesso a dados. Então antes da gente começar a fazer o projeto, vamos dar uma olhada aqui no Lightbase Connection, que é a classe que vai recuperar para nós a conexão com o Lightbase e vai permitir a execução de queries, atualizações de banco, criações de prepared statements, entre outras coisas. Então, para eu recuperar uma conexão com o banco de dados Lightbase, eu preciso usar um desses três métodos: getInstance, né? A sobrecarga desses três métodos. O principal que a gente vai utilizar é esse que recebe uma string, que é o app creator ID, que é aquele identificador do aplicativo que a gente já usava lá nos aplicativos Palm, né? Então a gente vai colocar aí um identificador aí de 4 caracteres, né? Ele deve ser no máximo, na verdade ele deve ter sempre 4 caracteres, né? Para identificar o seu aplicativo. Vocês vão ver aqui no Eclipse, ele vai colocar como um prefixo em todos os arquivos que ele criar esse app creator ID, certo? A opção aí com mais parâmetros é essa opção aqui, getInstance, que recebe o app creator ID.
e ele vai receber alguns parâmetros, dentre eles o diretório lá, o caminho onde ele vai guardar os arquivos, o formato dos caracteres, né? E também tem uma opção para você colocar para ele gravar como PDB, certo? Mas o que a gente vai usar aí vai ser essa opção aqui que recebe o Creator ID. Passando isso, uma classe do tipo Lightbase Connection, ou o nosso singleton que vai retornar lá com o getInstance, vai poder executar dentro dele aí atualizações. Aqui a gente vai poder criar tabelas, criar índices com esse método. O Execute Update vai poder fazer inserções, remoções e atualizações de registros. O Execute Query vai poder fazer seleções de registros, certo? E com o Execute Query a gente vai poder usar a classe ResultSet. Com isso aqui é que nem quando a gente utiliza lá o JDBC do Java. Tem os métodos next, get string, get double e entre outros, certo? Então o funcionamento é bem parecido quando a gente utiliza lá o JDBC do Java. A diferença é que ele é um pouco mais, digamos assim, mais particular, menos padronizado com o JDBC, mas ele chega e se assemelha bastante com o JDBC, certo? Não é uma especificação como o JDBC, ele já é uma implementação, mas nada, não tira nenhuma das funcionalidades dele. A única coisa é que é um pouco mais fixo, certo? Não é tão fácil criar outras implementações como é no JDBC, mas não tem nenhum problema em relação a isso. Outra classe importante é o Prepared Statement. A gente recupera um objeto do tipo Prepared Statement através do método PrepareStatement, ou seja, prepare um comando, né? Então com isso a gente vai fazer, a gente vai criar uma classe que já vai ter o SQL pré-compilado e pré-checado. Isso é interessante quando a gente vai executar várias vezes o mesmo comando SQL. E com o Prepare Statement, como ele já é pré-processado, a gente vai conseguir otimizar a velocidade dos nossos comandos, certo? Então se eu tenho uma consulta que é executada várias vezes, uma atualização em massa de registros, eu vou utilizar o Prepare Statement para que essa consulta fique mais otimizada, mais rápida, certo? Então a gente pode ver aí que em muitos casos isso daí vai ficar aí 3, 4 vezes mais rápido do que um statement normal, certo? Do que você executar uma consulta ou uma atualização utilizando um statement normal, certo? Então agora a gente vai começar o projeto propriamente dito, e a gente vai começar ele criando a nossa classe modelo, certo? Que é o nosso produto. Então vamos lá.